Eu creio que as nossas famílias são sábias, amém? E estão se tornando mais sábias pelo conhecimento da palavra. Agora, Deus, Ele nos orienta na palavra que nós devemos buscar a sabedoria. Porque a sabedoria, ela vale mais do que as finas joias. A sabedoria, ela vem pelo temor do Senhor. Não é a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem dos céus e que nos ajuda a discernir entre o certo e o errado e tomarmos decisões segundo o coração de Deus. Decisões alinhadas com a palavra de Deus. Como é o Dia das Mães, nós vamos ver aqui em Provérbios conselhos de uma mãe sábia edificando a sua casa. A Bíblia Sagrada, ela nos traz inúmeros exemplos de mães batalhadoras, mães que investiram na vida dos seus filhos, mães tremendas, sábias, ungidas. E nós vamos então, como nós estamos em Provérbios, nós vamos pegar o exemplo desta mãe para tirarmos 3 lições importantes nessa noite para as nossas vidas. Embora o texto fale de um conselho de uma mãe para o seu filho, toda a igreja, independente de ser mãe, mulher, jovem, homem, todos nós podemos extrair benefícios desta palavra. Então, se você encontrou Provérbios 31, nós vamos ler somente o versículo 1 e depois eu vou fazer menção de outros versículos aqui muito interessantes. Diz assim: palavra do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Amém? Está ali no... Vamos ler todos aqui do telão, todos juntos, irmãos? Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Espírito Santo, nós te damos graças, porque estamos reunidos aqui como família, como igreja, para apresentar a Deus um culto agradável, um culto racional. Apresentar os nossos sacrifícios de louvor, de adoração, de gratidão. Foi para isso que o Senhor nos fez. Deus nos criou para sermos adoradores, para sermos sacerdotes, um povo que oferece a Deus sacrifícios de adoração. E nós te damos graças porque isso somente é possível através da ação poderosa tua, Espírito Santo, em nossas vidas. Nós te agradecemos por esse ambiente estar completamente carregado pela glória de Deus. Nós te agradecemos pelos anjos ministradores, nós te agradecemos pela palavra, nós te agradecemos, Senhor, pela sabedoria que o Senhor nos traz através da tua palavra. E queremos declarar que a nossa mente vai cativa à obediência de Cristo Jesus e que o poder do sangue de Jesus, que já foi invocado aqui nesta noite, faça separação entre luz e trevas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como eu disse aqui, irmãos, no domingo passado, Provérbios é um livro que foi escrito por Salomão, também pelo seu discípulo Agur e também por Lemuel. Nós vemos aqui ele falando sobre isso, palavras do rei Lemuel. E é um livro normativo que nós aplicamos para o nosso dia a dia. Nós encontramos neste livro temas diversos relacionados à família, relacionados ao relacionamento de patrão com empregado, aos relacionamentos interpessoais de vizinhos, de amigos. E são lições tremendas que servem
para o nosso dia a dia, embora esse livro tenha sido escrito há milhares de anos atrás, mas a sua mensagem é atual. Nós podemos aplicar para o nosso dia a dia. E os princípios do Senhor, eles não mudam. Amém? Aqui no próprio livro de Provérbios, nós encontramos Salomão dizendo o seguinte, que nós não devemos remover os marcos antigos que foram colocados pelos nossos antepassados. Estes marcos são princípios de Deus. E os princípios, eles são imutáveis, eles são eternos. A Bíblia diz que Deus não muda. Aleluia. E eu sempre digo isso, que o fato do próprio Deus dizer, eu sou Deus, eu não mudo, isso nos traz uma grande segurança, isso nos traz uma tranquilidade, porque Ele não muda de humor, a sua palavra não muda, eu posso seguir com segurança, porque aquilo que Ele falou está estabelecido, e como a própria Bíblia diz nos Salmos, que essa palavra, ela foi firmada nos céus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele andando aqui na terra, Ele disse que vai passar tudo. Tudo vai passar. Mas a palavra dEle não vai passar. Nós temos visto com os nossos próprios olhos o cumprimento da palavra de Deus para os últimos dias. A profecia de Apocalipse, ela tem se cumprido dia após dia. O mundo, o cenário preparado para o desenrolar da perfeita vontade de Deus. Onde chegará o dia em que o Senhor vai premiar, vai galardoar os justos, os seus filhos, e vai julgar os ímpios, aqueles que rejeitaram a salvação. Então, os princípios são eternos. Ciente disso, cientes nós como igreja disso, nós podemos ver que estes conselhos que esta mãe deu para o seu filho, um rei, eles são apropriados para os nossos dias e nós devemos observá-los. Porque uma mãe, ela sempre deseja o melhor para o seu filho. O irmão Carlinhos disse aqui do momento da honra dos filhos para a Vânia hoje. E eu sei que todas nós, eu fui muito honrada pelos meus filhos, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, eu louvo a Deus. Cada mãe tem os melhores filhos do mundo, eu tenho os melhores filhos do mundo. A gente até se constrange, né, com tanto amor. E falando dessa honra, e filhos reconhecendo o trabalho. E nós sabemos que realmente é muito difícil, principalmente mães que são mais novas, essa tarefa de conciliar as coisas de casa, o trabalho com os filhos, aquela preocupação e de tantas coisas. E algumas mães que trabalham fora, que ainda têm um desafio muito grande de conciliar o trabalho fora com o trabalho de casa e com a educação dos filhos. Foi um período muito difícil e que você depende de empregada e tudo, né, de uma pessoa, uma secretária para te ajudar. Então, é muito difícil. E eu olho para trás e falo, meu Deus, como foi que eu dei conta de fazer tanta coisa? Mas eu sei que Deus, Ele abençoa as mães. Tem uma bênção especial na vida das mães. É um favor de Deus. A mãe, ela consegue atender o telefone, fazer a comida, dar um jeito ali com o menino, limpar um chão, tudo ao mesmo tempo, põe roupa na máquina. É uma coisa sobrenatural. Hoje eu já não tenho mais essa habilidade de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Meu esposo me ajuda muito. Muito, muito, muito. Graças a Deus. Mas é algo poderoso da parte do Senhor. Ele deu, e Ele deu também a sabedoria para a mãe aconselhar os seus filhos.
já viu aquela frase que as pessoas dizem o seguinte, que quando mãe fala é um recado de Deus? Algumas pessoas falam isso, olha, a mãe falou é um recado do céu. Porque o Espírito Santo dá essa sensibilidade. Uma vez o pastor Jorge falou aqui na CMA que a mulher ela tem um radar. Ela consegue perceber algumas coisas. E quando ela fala assim, meu filho, minha filha, preste atenção nisso, observe isso, tem alguma coisa. Não é verdade? Tem alguma coisa. A mulher de Deus, ela tem isso. O homem de Deus também. Amém? E esta mulher, a mãe do rei Lemuel, ela trouxe conselhos para ele, assim, conselhos poderosos. Numa cultura machista, que era a cultura daquele tempo, uma cultura patriarcal, a mulher, ela era muito subjugada. Nós encontramos aqui em Provérbios, que mesmo a mulher sendo muito subjugada e a cultura muito machista, nós vemos que em determinadas famílias, os conselhos das mulheres, das mães, eram observados e considerados. Porque no próprio livro de Provérbios, nós começamos domingo passado, nós lemos o capítulo 1, e nós vimos conselhos de um pai, dizendo para o pai ensinar os filhos, e os filhos obedecerem aos pais. E continuando a leitura de Provérbios, pelo menos umas 15 vezes, nós vamos encontrar os autores fazendo menção da importância do ensino das mães. Olha que coisa tremenda. 15 vezes nós encontramos aqui no livro de Provérbios. E nessas 15 vezes, nós encontramos, na maioria delas, Deus também falando para os filhos observarem e obedecerem os conselhos das suas mães. Então veja como o Senhor, Ele dá importância a isso. Então nós podemos aqui olhar com carinho, com uma atenção maior para esses princípios aqui que são colocados. Deus colocou na mulher algo tremendo que é o amor sacrificial. E é por isso que nós fazemos qualquer coisa. Se for necessário virar um leão para defender os nossos filhos, nós vamos com toda a garra para defender, não é assim? Então, isso vem do Senhor. E essas mulheres que nós encontramos aqui na palavra de Deus, como Sara, como Eva, como Joquebede, como Ana, como Isabel, como Maria, a mãe de Jesus, como Eunice, a mãe de Timóteo, são mulheres sábias, né? Mulheres conselheiras, mulheres corajosas, mulheres valentes, como foi Joquebede, que teve a coragem de colocar Moisés num cesto, né? Deixar seguir no rio para livrá-lo da morte, de uma morte prematura. E depois Deus foi tão tremendo que fez com que aquela mulher, Deus providenciou uma circunstância para que ela mesma educasse o seu filho, criasse o seu filho. Eu entendo com isso que quando nós temos a boa vontade, nós temos um coração em Deus, nós temos a direção do Espírito Santo, o que nós precisarmos o Senhor nos concede. Por mais difícil que seja, o Senhor pega junto conosco. Então, nós vamos aqui, eu não quero dar exemplo somente das mulheres da Bíblia, porque na história também, eu separei aqui 3 mulheres tremendas, que mostraram o seu valor e a sua importância. Mônica, mãe de Agostinho, foi uma mãe tremenda. Susana Wesley, mãe de John Wesley, investiu na vida do seu filho e foi um grande homem de Deus.
Mary Ball, mãe do presidente americano George Washington. Então, temos, além da palavra, na história mesmo da humanidade, nós temos exemplos de mães poderosas. Amém? Mães que Deus usou para educar os seus filhos. Então, quais são esses conselhos que esta mulher dá para o seu filho? O rei, ele diz, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então, ele segue dizendo aqui, olha o que a mãe diz, que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos. Segundo os estudiosos, este homem, este filho, cuja mãe não é mencionado o nome, diz a mãe do rei Lemuel, mas nós não sabemos o nome dessa mulher. Esse filho foi fruto de um voto que ela fez ao Senhor. Não sabemos claramente, mas pode ter sido como Samuel. Samuel, ele foi fruto de um voto de Ana. Por ser estéril, ela fez um voto com Deus e disse para o Senhor que se Deus a abençoasse com o filho, ela entregaria aquele filho na casa do Senhor, ela consagraria aquele filho na casa do Senhor. Então, essa mulher, ela deu para ele 3 conselhos tremendos. Primeiro conselho, nós vamos ver aqui, é o primeiro ponto dessa mensagem. Mães sábias se preocupam em passar ensinamentos de vida para os seus filhos. Então, esses ensinamentos, no hebraico, essa palavra aqui fala de oráculos. São profecias. Essa mãe, ela era profeta. A palavra que ela dava, a versão diz assim, palavras do rei Lemuel, dos oráculos que sua mãe lhe ensinou. O texto em hebraico, ele fala isso. Então, profecias, palavras inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para trazer o ensino. Então, a primeira lição que ela dá, o primeiro ensinamento aqui, o primeiro conselho é: não des às mulheres a tua força, versículo 3, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Amados, como eu falei aqui semana passada, é dever do pai, da mãe, trazer os ensinamentos, educar os seus filhos. A verdade é que hoje, os nossos filhos, muitas vezes, eles são ensinados nas escolas e recebem ensinamentos contrários. Eles são ensinados pela internet, pelos youtubers que fazem sucesso e que são muito acompanhados, muito seguidos por jovens, por adolescentes. E muitas vezes são ensinamentos, como eu disse aqui, contrários à palavra de Deus. E essa mulher, ela traz um ensinamento que serve para os nossos dias. Ela diz para o rei: não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Porque já tinha um exemplo de Salomão. Salomão, ele se perdeu na loucura de ter 700 mulheres e 300 concubinas. Como que um homem conseguiu ter 1000 mulheres? Mas ele se perdeu, porque ele foi recebendo a cultura de cada mulher, e no fim da sua vida, ele negou a Deus, porque ele passou a fazer sacrifícios de adoração aos deuses
daquelas mulheres. Então ele desobedeceu ao Senhor. E aqui ela traz esse ensinamento para ele, porque ele, como rei, ele poderia ter as mulheres que ele quisesse. E ele poderia se arruinar. Então essa mãe, ela tem a preocupação de levar para o seu filho esse ensinamento. E, amados, é interessante que muitas vezes os filhos não consideram as palavras dos pais relacionadas a essa área. Mas nós estamos vendo aqui, na palavra de Deus, uma mãe aconselhando ao seu filho em relação ao casamento, à sua vida com uma pessoa que ele ia escolher para casar, para viver a vida com aquela pessoa. Olha só que interessante. Então, nós, mães, pais, precisamos orar sobre isso. Amém? Nós precisamos orar para que o Senhor, Ele nos dê sabedoria e dê sabedoria aos nossos filhos, para fazerem boas escolhas. Porque Deus, Ele não interfere nessas escolhas. A escolha, eu tenho uma certa dificuldade nessas questões de profecias para casamento. Pode ser que exista alguma que deu certo. Até hoje eu não vi. Pode ser que tenha, mas eu não vi, porque essa é uma área que o Senhor nos deu livre-arbítrio. O Senhor nos deu livre-arbítrio para que a gente faça a escolha. Amém? Então nós precisamos sim orar, usar a inteligência e a dependência do Espírito Santo, para que essas escolhas sejam feitas. Então, primeiro ponto, as mães sábias, elas trazem bons conselhos para os seus filhos. E além dos conselhos, irmãos, é a oração. A oração de mãe é muito tremenda. Quantos e quantos jovens tiveram as suas vidas poupadas por conta de mães que estavam de joelhos orando? Quantos e quantos foram livrados de ciladas porque a mãe estava clamando a Deus? Eu sei de muitos e muitos testemunhos. O outro ensino que ela nos dá dentro desse tema aqui é que as mães sábias, elas ensinam o valor da pureza sexual e da sobriedade dos filhos. Quando ela disse: não gaste a sua força com as mulheres e o seu vigor com aquelas que destroem reis. Ele poderia ter muitas mulheres, entrar no caminho da prostituição e ser destruído. Quantas pessoas, pastores, líderes, que já caíram nessa área. Então, a mãe, ela deve usar com sabedoria a sua palavra para orientar os seus filhos quanto ao valor da pureza sexual. É muito triste o resultado das pesquisas que são feitas no mundo cristão em relação à vida sexual dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. A coisa tem piorado a cada dia, e eu acredito que esse contexto de mídia, de uma sociedade muito liberal, tem contribuído para isso, e também nas escolas. Eu acredito que isso tenha contribuído muito. Mas é alarmante, porque tem crescido. E nós precisamos falar sobre isso.
essa mulher, quando ela diz, olha, você vai entregar a sua força às mulheres, e isso destrói a vida dos reis. Então, nós precisamos conversar com os nossos filhos e falar sobre o valor da virgindade. São pouquíssimos os jovens hoje que se casam, que vêm até o altar puros. E qual que é o problema maior? É que quando há um relacionamento mais íntimo antes do casamento, brigas são geradas antes do casamento e durante o casamento. Brigas, ciúmes. E aí é necessário uma intervenção do céu, um arrependimento, uma confissão, para que esse casamento seja um casamento abençoado. Deus restaura? Restaura. Mas é necessário. E algumas vezes, casamentos, eu faço casamento não só aqui, como de outras pessoas que não são da CMA, eu sempre entro nessa área para fazer uma cura, para fazer uma libertação, para fazer um desligamento de alma, um arrependimento para que eles possam entrar no casamento em Deus. Porque isso traz muitos problemas e nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar agora, nesses dias, urge a necessidade de se falar sobre o plano de Deus para a sexualidade das pessoas, uma vez que o homossexualismo está sendo disseminado como algo normal. Inclusive, o irmão Ellerson hoje estava me falando sobre o novo conceito de família. E, amados, nós não podemos abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Pecado é pecado. Estamos falando sobre família. Deus fez homem e mulher. Deus fez homem e mulher. Só há casamento entre homem e mulher. Não há casamento com os dois sexos. Podem fazer, estão fazendo no mundo todo. Hoje eu vi umas fotos de uma amiga minha que é fotógrafa nos Estados Unidos, e ela teve que tirar foto de um ajuntamento de dois homens. Uma coisa horrível. Dois homens de terno, num altar, com as alianças, fazendo igual um casal normal faz. É horrível. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus é horrível. É triste, é feio. Então nós precisamos dar fundamentos, bases. Por quê? Nas escolas, nós temos aí a pastora Damares, que trabalha na Câmara dos Deputados. Ela é assessora de um deputado, e ela passa pelas igrejas, ela vai às igrejas, dando notícia dos inúmeros projetos que existem para erotizar as nossas crianças e para colocar a ideologia de gênero. Então, nós sabemos que isso não existe. Por mais que as pessoas queiram educar os nossos filhos nesse sentido, entra a mulher sábia, com a palavra de Deus, ministrando, falando, orando, para que o Senhor entre com misericórdia. E se acontecer como aconteceu com o pastor Paulinho, que é filho de pastor, e que com 17 anos, ele resolveu sair da igreja e assumir esse mundo do homossexualismo. E ele ia para a rua e se vestia de mulher. E o pai dele, pastor, terminava o culto, ele ia na rua, acolhia o filho, abraçava, trazia para casa, amando, e em amor, ele restaurou, Deus restaurou a vida do seu filho. Amados, nós, mães,
Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós fazemos qualquer coisa, fazemos campanha, jejuamos, oramos. Fazemos o que Deus vai nos orientando. E pode acontecer que algo não vá conforme nós sonhamos, que suceda algo fora do nosso controle. Mas nós temos um Deus que ouve as nossas orações, e aconteça o que acontecer, os nossos filhos são de Deus. O Espírito Santo não quer que ninguém desista. A Bíblia diz que nós não geramos filho para a vergonha, nem para a calamidade, lá em Isaías. Então a mãe sabe, ela ensina, ela luta, e se algo não der certo, ela continua aos pés de Jesus. Porque Deus transforma. Quantas mulheres cantando no louvor como adolescentes, Deus deu o dom, o talento, e depois, com 18, 19 anos, entraram no mundo, na carreira de cantora, e se desviaram com drogas, com prostituição, mas que depois se arrependeram e voltaram para os caminhos do Senhor. Porque uma vez que nós recebemos essa semente no nosso coração, irmãos, o mundo lá fora, com toda a sua glória, com tudo que oferece, não satisfaz o nosso espírito. O vazio, ele permanece. E nós, mulheres, nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre o plano de Deus na sexualidade, sobre o valor da virgindade, sobre o perigo da pornografia. O número, eu vi uma pesquisa que não é muito recente, esses números já são maiores. 68% dos homens que frequentam as igrejas, em algum momento, eles estão envolvidos com a pornografia. Isso é algo que estremece os céus. Por quê? Porque é um vício. Segundo a medicina, o vício da pornografia, ele é devastador como o vício do crack. Então o vício da pornografia não é como uma maconha, como um cigarro, como uma cachaça. É como o crack, e a gente sabe como que é a vida de alguém que usa crack. Então é algo que nós precisamos ensinar. A facilidade para que as pessoas acessem material pornográfico hoje é muito grande. Para as mulheres, 33% das mulheres têm problemas com pornografia. Veja, e não estou falando de pessoas lá de fora, não. Eu estou falando de pessoas que frequentam igrejas. O fato das pessoas frequentarem igrejas não significa absolutamente nada. Não tem garantia de nada. Eu falei para uma pessoa que tem vindo aqui na CMA, e que esses dias ela disse: olha, uma pessoa que eu encontrei, pastora, te conhece, perguntou para mim, de qual igreja você é? Eu disse para ela, eu sou da CMA, pastora Ana Nery. Ana Nery, eu conheço demais, eu conheço e tal. Fala para ela que eu mandei um abraço, mandou a foto e tal. E aí eu falei para essa irmã, eu falei assim: olha, a responsabilidade sua é muito grande de dizer que você é da CMA. Olha por onde você anda. Diz que é da igreja, a pessoa me conhece, diz, olha, e a pessoa está lá. Está no boteco, está fazendo o que não deve, está assim, está assado. Eu falei, então, espera aí. Porque eu não tenho ensinado isso. Aliás, muitas pessoas nem gostam de ouvir sobre isso, mas eu tenho falado o que é para ser falado. Amém, irmãos? Vocês são testemunhas disso. Então, nós não podemos nos omitir quanto a isso. Ok? Hoje,
esse mundo aí pornográfico investe mais de 5 bilhões por ano, porque rende muito. Outra coisa é o pecado do adultério e da prostituição. O índice de adultério na nossa sociedade é alarmante, alarmante. Provérbios dá uma atenção especial sobre esse tema. Eu não vou me deter aqui, porque os irmãos já estão lendo Provérbios. Mas capítulo 5, 6 e 7, é muita coisa, é muito material que o Espírito Santo deixou para prevenir. Deus, Ele é maravilhoso e nos ensina tudo. E a palavra de Deus em Hebreus diz assim, 13:4, diz que deve ser venerado o nosso leito. Amém, irmãos? Então, eu vi também uma pesquisa que diz que 12% dos sites na internet, 12% dos sites são relacionados à pornografia. E esse número, irmãos, é alarmante para as crianças. Porque o número de crianças a partir de 5 anos já é muito grande. A partir de 5 anos, crianças já acessando esse tipo de material. Agora, para a conduta moral, e aí ela vem sobre, nesse capítulo, versículo 4, aliás, não é o 2, é o segundo ponto, ela diz assim, não é próprio dos reis beber vinho. Olha só, primeiro fala da nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei. Então ele era um rei. Então ela diz, olha, você não pode beber, porque se você se der a bebida forte, você vai se esquecer da lei, você vai perverter o direito de todos os aflitos. Aí ela diz, olha, a bebida é para aquele que está doente, é para aquele que está destruído, aquele que está em sofrimento. Dando exemplo, porque isso é o que acontece. Muitas vezes a pessoa está em dor, está em sofrimento, está destruída e vai por esse caminho, para esquecer. E aí ela fala, por quê? Porque você vai perverter o direito das pessoas. A história diz que o rei Filipe, uma mulher procurou para que ele desse um julgamento de uma causa dela. E ele deu um julgamento contrário porque ele estava embriagado. E depois ela foi e falou assim, não, eu não quero isso porque eu tenho meu direito. E ela falou assim, eu vou voltar até o rei num dia em que ele estiver sóbrio, para que ele julgue a minha causa novamente. E assim essa mulher fez. E a história conta que ele, então, na sua sobriedade, ele deu o resultado, o julgamento para aquela mulher, o ganho de causa, ele deu para ela, porque ele estava sóbrio. Então, já nesse livro, a mãe desse rei diz, olha, o rei não deve ser dado a bebida. Amados, foram entrevistadas jovens e adolescentes no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Equador, no Peru, no Uruguai, na Colômbia e no Paraguai. Muitos jovens. 7% dos jovens entrevistados já apresentavam um certo tipo de dependência, ou de bebida, ou de cigarro, ou de alguma substância química. Entre os jovens de 18 a 24 anos, 78% já fizeram uso de bebida alcoólica e de drogas. E 19% desses 78% que experimentaram se tornaram dependentes. Então veja a necessidade que nós temos de dizer, meu filho, você vai sair com seus coleguinhas, presta atenção. Não deixa ninguém te entregar algo sem você ver, se você ver, colocar no copo. Nós vimos esses dias recentes um vídeo de uma festa
e tinha duas jovens bonitas na festa, e aí um rapaz atrás, a menina estava conversando com a outra com um copo assim, passou um rapaz rapidamente, jogou um negócio, uma substância no copo daquela moça. Daí a pouco estava lá, passando mal, desmaiada. Então, é incrível que as pesquisas de coisas negativas, o Brasil sempre está nos primeiros lugares. E das coisas positivas, sempre está em último lugar, nos últimos lugares. Mas isso vai mudar, para a glória do nome do Senhor. O Brasil aparece em terceiro lugar, desses que eu fiz referência aqui, em terceiro lugar no consumo de álcool entre os adolescentes. E essa pesquisa, ela não é tão nova, então já aumentou. Essa pesquisa é de 2004, então hoje aumentou, deve estar, é bem mais. Então, amados, as mães sábias, elas conversam com seus filhos e dão exemplo de vida acima de tudo. Não é só conversar, mas é dar exemplo. Amém? Quantos governantes, homens de negócios, comerciantes, levaram à ruína as suas empresas, os seus negócios por causa da bebida? É ou não é? Talvez você conheça alguém que arruinou, que destruiu a sua vida com droga, com álcool, com alguma coisa química que faz uso e que se torna dependente. E para terminar, a mãe sábia, ela dá um terceiro conselho aqui, ela fala para o seu filho do valor da piedade cristã. Olha que interessante isso. Ela diz assim, versículo 8, abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Irmãos, isso faz parte do nosso caráter. Jesus disse que nós somos bem-aventurados por termos fome e sede de justiça. Aqui é dever de todo cidadão, não importa a sua intelectualidade, não importa a sua autoridade, não importa em que lugar, em que circunstância o cidadão esteja, mas o cidadão do reino, ele deve abrir a boca em favor daquele que é mudo, daquele que não tem expressão, daquele que não tem palavra. É isso que ela ensina. Ela fala, clama pelo direito das pessoas. O que é injusto para mim, é injusto para aquela pessoa que eu não conheço, então eu devo lutar pelas causas das pessoas. Ele fala por aqueles que estão desamparados, por aqueles que julgam. Abre a boca e julga retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. É isso que essa mãe ensina para o seu filho, que é um rei. Você é rei. Então você faça o que é certo, julgue retamente, olhe para o necessitado, para aquele que precisa. Você deve erguer a sua voz. Então nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. As mães sábias, elas ensinam os filhos a doarem roupas que podem ser usadas. As mães sábias, elas ensinam os seus filhos a contribuírem para as obras de assistência social, financeiramente, a não serem filhos egoístas. As mães sábias, elas ensinam os filhos a serem justos nas suas decisões. Amém, irmãos? Justiça nas decisões. É interessante como, irmãos, que existem pais que ensinam os filhos a fazerem coisas erradas. Usam os filhos para serem aviões aí de droga, né? Avião que chama. Pegam um menino, um filho, e usa para isso. Olha que coisa, mães que pegam as suas filhas e vendem para a prostituição. E é isso, tudo isso está
englobado aqui nessa palavra. A mãe sábia, ela ensina os seus filhos a fazerem trabalhos voluntários que sejam compatíveis com a sua idade. Porque tem mães que colocam os filhos pequenos para trabalhar lá, descascando castanha, pegando com os dedos, né, aquela castanha torrada quente, ele vai quebrar aquilo ali. Criancinha de 3, 4 anos. Quantas reportagens nós já vimos? Então, veja como é interessante, você vai extraindo da Bíblia coisas tremendas, olha só, coisa tremenda isso aqui. A mãe sábia, ela ensina os seus filhos a tratarem com amor e respeito todas as pessoas. Tratar com respeito os idosos. Eu vi uma foto que colocaram aqui em Brasília, no metrô, o jovem sentado lá no lugar do idoso, não sei se vocês viram, e, fingindo que está dormindo, e uma senhorinha muito idosa, muito idosa. Pela foto, ela aparenta mais de 70 anos. E não tinha só 3 cadeiras, 3 jovens. Saiu um vídeo de uma que o pessoal filmou dentro do ônibus, a moça brigando, ela brigou com a mulher, porque a senhorinha pediu lugar, e ela foi e brigou com a mulher. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos, mas eu tenho certeza, irmãos, que nós temos feito isso. Que aqui nós temos mães sábias, e nós vamos colher. E nós vamos colher. Eu quero ler só mais um versículo, e você já vai se colocando de pé, porque nós vamos orar. É uma promessa de Deus para as nossas vidas, eu já mencionei isso aqui. Então nós aprendemos aqui, queridos, os valores que essa mãe ensinou para o seu filho. Amém? E esses valores são princípios eternos, dura para toda a vida. A promessa que nós temos da parte do Senhor, Isaías 65, versículo, vou ler do 22, diz assim, e eu quero que você tome posse, você pai, você mãe, você que já não tem mais a sua mãe, ou você que é irmão, mas pense em alguém da sua família, tome posse dessa palavra para você mesmo, em nome do Senhor Jesus. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Você está semeando, você vai colher. Você está semeando, você vai colher. Está semeando coisas boas na sua família, na sua vida, na vida dos seus filhos. Você vai colher porque está escrito. Você não vai plantar para outros comerem. Porque a longevidade do meu povo, diz o Senhor, a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Aleluia! Não trabalharão debalde. Talvez você entrou aqui hoje, está cansado, está cansada. Senhor, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho feito tanto e não tenho visto. Olha, Deus te diz nessa noite, você não vai trabalhar inutilmente. Aleluia! Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança. Herança é um patrimônio, é um bem que Deus nos deu. A minha herança é a Carliane, é a Ana Carla, é o Cristiano, é o Anderson, é a Fernanda. A minha herança é bendita do Senhor. Deus nos deu. A herança é algo de valor que nós devemos cuidar. Porque são posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com eles.
E será que, antes que clamem, eu responderei. Essa é a promessa de Deus para nós, para nossa casa, para nossa família. Que os nossos ensinamentos sejam para a vida toda. Pastor, eu ensinei, eu falei, mas não estou vendo o fruto na vida do meu filho, da minha filha. Creia que Deus, Ele está mais interessado em vê-lo ou em vê-la na presença do Senhor do que você mesmo. O amor de Deus é maior do que o nosso amor. Os nossos ensinamentos são para a vida inteira. Nós ensinamos sobre a pureza e vamos continuar falando sobre isso. Amém? E falar aos nossos filhos sobre a importância da piedade. Glória a Deus.